a gente, vamos tirar mais uma dúvida. Vamos ler aqui na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, vou ler o texto grego e traduzir ao pé da letra. Me, o que não, agapon, está amando ou ama, o que não, egno, conheceu, tom, a, theon, a Deus, rote, porque, theos, Deus, HP, amor, estim, o que não ama ou está amando, não conheceu a Deus, porque Deus amor é. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz assim, Ritza a raiz gar ora panto de todos tucacon os males estim é refilaguria é o apego à prata ou avareza, fila amizade, apego, afeição, guria prata, dinheiro, res, os quais tines alguns oregomenoi, desejando ou aspirando a pé planeteção, desviando-se ou desviados, apótes pistel, apó da tes da pisteuos, fé, pisteos, fé, caísse altus e a si próprios periepeiram, transpassaram-se odunais, dores polais, muitas. A raiz de todos os males é o apego à prata ou à avareza, os quais alguns, desejando, foram desviados da fé e a si próprios, em muitas aflições transpassaram-se. Note que 1 João capítulo 4 diz que Deus é agape, é amor. Não diz que Deus é filia, amizade, apego, afeição. Né? Capítulo 4, versículo 8 de 1 João. Aqui em João capítulo 20, a partir do versículo 15, na nossa versão, usa apenas um verbo, né? Quando Jesus pergunta, Simão, filho de João, amas a mim mais do que estes? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo, na nossa versão, né? Mas no texto grego está assim, o texto grego analítico é a gramática que eu estou usando, né? Diz assim, rote, quando, ou no momento, pois por isso, eristesan, que tomavam o café da manhã, legem, disse to Simone Petro, o Jesus, disse a Simão Pedro, Jesus, Simone Ioanno, Simão de João, ou Simão de João, literalmente quer dizer Simão, filho de João, agapaz-me, amas a mim, pleon, mais tuton, do que estes, legei autor, disse a ele, nai curie, nai sim curie, ó Senhor, tu, oídas,
sabes, ou tens sabido, Rote, que Filocé, que eu sou apegado a ti, que eu sou afeiçoado a ti, que eu sou teu amigo. Jesus pergunta, agapasme, ele responde, nai cure, sim, ó Senhor. Filocé, eu sou afeiçoado, apegado, amigo de ti. Lege autor, disse a ele, nai cure, sua idas hot filocé, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Lege autor, disse a ele, no caso aqui Jesus, bosque ta arnia mu, bosque alimenta, ta ais, arnia, filhotinho de ovelha, cordeirinho, mu de mim. Disse a ele, alimente os meus cordeirinhos. Legei autor palim, legei, disse autor a ele, palim, de novo, deutero. Segunda, Simon Ioanno, Simão de João, agapasme. Note que Jesus pergunta a primeira e a segunda vez o que? Amas a mim, agapasme. E de novo, lege autor, disse a ele, nai cure, aqui já é o versículo 16, nai cure, nai quer dizer sim, é o advérbio de afirmação, curie, a forma vocativa do substantivo curios, curie quer dizer ó Senhor, su, tu, oídas, sabe, rote, que, filocé, entendeu? Jesus pergunta, agapasme, ele responde, filocé, filocé. Agapasme, Simon Ioanno, Simão de João, amas a mim? Lege autor, e responde a ele, ou seja, Pedro diz a Jesus, nai cure, suoidas, tu sabes, rote que, filocé, eu sou afeiçoado, apegado, ligado a ti. Lege autor, disse a ele, no caso Jesus, poimaine, pastoreia, cuida, guia, ta, ais, próbata, ovelhas, mu, de mim. Lege autor, totrito, lege, disse autor a ele, to, o triton, o terceiro, ou a terceira vez. Simone Ioanno, Simão de João, fileisme. Agora no terceiro Jesus pergunta, você é meu amigo? Você é apegado a mim? Você é ligado a mim? Elupete, ou elupete, Petros. Entristecido ou entristeceu-se Pedro, roteipei, porque disse autor a ele, to, o triton, o terceiro, fileisme, porque esse verbo filéu, que quer dizer eu me apego, me afeiçoo, quero bem, sou amigo, beijo, fala de um relacionamento que a pessoa desenvolve. Tanto é que se a gente for olhar o começo do Evangelho, Pedro é meio desconfiado. Então, com o passar do tempo, que ele vê quem Jesus de fato é, e ainda pelo aquele fato também de Jesus andar por cima das águas e ele andar, ele desenvolveu essa afeição, essa amizade, esse apego, né? Esse querer bem, essa grande estima, que o verbo fileuo quer dizer isso. Eu estimo, quero bem, tenho como caro, beijo, me afeiçoo, me apego, diferente de agapao, que muita gente diz que é amor filéu, etc, coisa tal, que eu não vou entrar nesse detalhe. Eu quero mostrar aqui o contraste entre essas palavras, no caso do verbo, que no caso vem como substantivo, que vem um substantivo
Agape vem de agapau e filia vem de filéu. Agape quer dizer amor, que é traduzido na versão Almeida como caridade, porque caridade é feminino e amor em português é masculino. E filia, que é feminino em grego, e amizade também é feminino em português. Então há uma grande diferença entre isso. Primeiro, amor, ele não é desenvolvido, humanamente falando, ele não é desenvolvido com relacionamento, como a amizade. Amor, ele só é gerado em nós por meio do exercício, semelhante à oração. Nós só conseguimos orar se nós começarmos contra a nossa própria vontade, contra a nossa própria natureza, exercitar. Todo dia você vai começando aos poucos para que isso vire um hábito diário, já seja algo do seu caráter, do seu ser, mas que foi desenvolvido com o passar do tempo. Isso depende de esforço. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós temos que orar, nós temos que perdoar e nós temos que amar. São mandamentos. Orai, perdoai e amai. Ele não disse aperfeiçoai ou afeiçoai, porque a amizade é algo que vai desenvolvendo com o passar do tempo, mas você não se esforça muito, porque é a pessoa que acaba gerando isso em você, as atitudes das pessoas. Já o amor não. Independente do que ela faça com você, você tem que praticar com aquela pessoa. Por isso que Jesus resumiu em Mateus capítulo 7, versículo 12, ele diz assim: tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei vós a eles outros. Entendeu, gente? Então tem algumas palavras que têm um certos significados parecidos, mas que não são iguais no grego, que muitos de nós desconhecemos porque não pesquisamos. Vou dar um exemplo. A palavra paixão. Paixão no grego é pathos. P-A-T-H-O-S, acento agudo no A. Dessa palavra, esse adjetivo, esse substantivo pathos, vem a palavra patologia. Fala de quê? De doença. Esse substantivo pathos vem do verbo pasro. Pasro, me perdoe. Pasro. Vou transliterar no espanhol que fica mais fácil de entender. P-A, acento agudo no A, S-J-O, acento circunflexo. A sílaba tônica é o A. Pasro. Então, esse pasro fala em suportar, sofrer, ser passivo. Interessante que esse verbo pasro, mesmo que o sujeito, fala de uma ação que mesmo que o sujeito seja o agente ativo, ele será a própria pessoa que sofrerá a ação. Ele não é só o agente ativo, ele também é o passivo. Então fala da ação que ele faz, que ele acaba sofrendo o benefício ou o malefício da ação. Por isso que o verbo pasro, fala de suportar, sofrer, ser passivo, fala de algo que vem acontecer ou suceder na própria pessoa. Então é uma ação ou algo que acontece em que mesmo ele sendo sujeito ativo, sempre sofre ação, porque é um ato de fazer uma experiência, provar ou experimentar. Então ele age fazendo tal experiência, experimentando tal coisa, e quem vai sofrer a ação vai ser ele mesmo. Entendeu? Quem vai ser beneficiado ou maleficiado é a própria pessoa. Por isso que tem um exemplo de a pessoa estar enferma, gozar, provar algo agradável, ou ter uma sensação de prazer, ou receber algo. Então, literalmente a pessoa é atingida por alguma coisa, mal, desventura, morte ou ruína, etc. Pelo quê? Pelo ato que ele faz. Então, nessa questão aqui, a pessoa nunca vai ser em si
sofrer porque outra pessoa fez. Não. Ele mesmo começa a arder aquilo. Entendeu? Aí ele se apaixona por a pessoa, não conhece a pessoa, né? Nem nada. Aí cria aquela ilusão e vai lá para experimentar aquilo, para realizar aquilo. E depois a pessoa é decepcionada. Ou até mesmo ele teve aquela paixão, acha que a pessoa é aquela ilusão e vai lá e deu certo. Então, tanto em uma situação como em outra, ele vai sofrer as consequências. Por isso que esse verbo pascho, ele acaba assumindo um pouquinho o significado, entre aspas, porque só se pesquisar para a pessoa entender. Ele tem deriva o substantivo pathos, que quer dizer paixão, afeição ou desordem, de acordo com o contexto. Desse substantivo patho, deriva um adjetivo verbal que é pathetos, P-A-T-H-E, acento circunflexo, T-O-S, acento agudo no O. Então a sílaba tônica é o O no final, que quer dizer passível ou sujeito a sofrimento. Por isso que o verbo pascho tem essa situação que eu já descrevi, que você pode voltar a ouvir e compreender. Também tem outro, já que paixão é algo que arde na pessoa, né? Como Camões fala, é a coisa que arde na pessoa. Tem outro verbo parecido com esse pascho, que é o tumor. Mo-o, T-H-Y, acento circunflexo, ou me perdoe, T-H-Y, M-O, acento agudo, e O com acento circunflexo. A sílaba tônica é o O. Então fica mo-u, porque esse Y, nós chamamos de Y, no grego koiné, chama-se epsilon. Então, thumol, que é um verbo denominativo, ele só é usado no Novo Testamento, né, como na pessoa passiva, que quer dizer provocar a ira. Desse verbo, thumol, vem o substantivo thumos, que quer dizer ira, cólera, furor, arder. É aquela coisa que a gente tem, né? Deus ficou furioso, ele ficou furioso, ele irou-se, quer dizer arder em ira. Então nós vemos aqui que são esses dois verbos aqui são parecidos, mas não são iguais. Ainda tem mais o verbo, outro verbo que fala em arder, que é zeleuo. Zeleuo quer dizer ser zeloso, aquela pessoa que é radical, que age, né? Então fala de cuidado. Boa. Boa, Maria. Pegar aqui, viu? Cadê minha banana? Vai na relação isso daqui, só. Tá ali, tá cinza.